E aí, galerinha do bem, sejam bem-vindos a mais um Sente a Cast na Veia. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Vinícius Gonçalves. Eu sou a Thelma Nogueira. E hoje nós temos convidada. Uau! A nossa nutricionista emocional, Kelly Salute. Uma grande, querida, maravilhosa, espetacular, que a gente conhece e a gente sabe do empoderamento que ela tem quando ela fala sobre energia, quando ela fala sobre alimentos. E solta a vinheta aí, vai. Solta a vinheta, solta. Maestro Zezinho. Maestro Zezinho. Ai, gente, Maestro Zezinho, essa foi boa, hein? Essa ele tirou do fundo. É que eu não lembrei o nome da pessoa e vai Maestro Zezinho mesmo. Mas depois eu vou lembrar o nome. Eu vou lembrar também. Você sabe que esse que você tá falando aí, que ele soltava a vinheta lá do programa do Jô, né? Um dia eu encontrei ele, olha essa. Não, você encontrou o músico. Mas era o músico que soltava a vinheta, porque ele tava tocando e soltando a vinheta mesmo. Ele que fazia. Não, ele fazia a vinheta, não era? Era tocada. Era tocada a vinheta. Era. E eu encontrei ele, e aí eu falei assim, eu trabalhava com eventos, falei assim, me dá seu telefone, porque a gente faz eventos e tal, trabalhava com treinamentos, mas era... Careca de trancinha, né? Yes, isso mesmo. Não lembro o nome dele. E aí ele escreveu assim pra mim, do lindão, e colocou o telefone dele. Ele ia ser bem engraçado, né? Super engraçado. Bom, então nós estamos aqui com você, minha querida, e eu estou muito feliz de te receber, de verdade. Seja muito bem-vinda. A nossa querida aluna, ela faz os cursos da Sentia, né? Sempre aqui com a gente, tem que olhar nessa câmera. Sempre aqui com a gente, e ela é belíssima, a gente sabe porque a gente acompanhou todo o desenvolvimento dela, então a gente está trazendo uma outra parte que a gente ainda não conhece muito sobre ela, a gente sabe que ela é uma sumidade, assim, mas a gente não sabe ela na atuação. Vou saber agora. Já até contratei ela antes de começar o Sentia Cast de hoje. Já falei assim, ok, já olha aqui, tem uma barriguinha aqui, por favor, me dá uma ajustadinha aqui. Personal Nutrition. É isso. Muito bom. E hoje nós vamos falar de a influência da energia dos alimentos no autodesenvolvimento e na espiritualidade. E tem influência, né? Maravilhoso o tema. Bom, primeiro, maravilhoso estar aqui. É incrível. Esses mestres queridos, né? Então, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar essa parte que tem tudo a ver com o conhecimento que vocês trouxeram, né? Durante o nosso practitioner, que foi surreal. Gente, foi surreal. E como tudo se conecta com a alimentação, a espiritualidade, né? Nós somos muita engrenagem, então tá tudo interligado. E tem tem a qualidade da vibração que influencia no alimento. Eu li algumas coisas relacionadas a isso também, mas mesmo porque a gente dá aula de vibração e a gente fala sobre alimentos, talvez não na profundidade que você tenha, mas a gente fala dos principais alimentos que é legal deixar de usar, porque vai fazer um mal, mas você pode trazer uma visão assim geral de como funciona essa vibração dos alimentos? Com certeza. Acho que para ficar mais fácil, né, para todo mundo entender, a gente vai do macro para o micro, né? Então, o alimento, né, em si, ele vem da terra. E na terra, a gente tem ali todos os micro-organismos, né? Os minerais, as vitaminas. Então, ela vem da terra. E essa energia da terra veio da onde? Do sol. Então, tudo está muito interligado. Então, falando de energia e de vibração, para ficar bem facinho para todo mundo entender, quanto mais natural for o alimento, maior será a vibração. Então, a gente está falando de comida de verdade. E tem alguns alimentos que têm uma energia vibracional maior e outros menores. Mesmo vindo da terra? Mesmo vindo da terra. Quer ver um exemplo? Que Sim. eu adoro e a gente faz todo um processo de reenergização com eles. São os alimentos germinados. O que são os alimentos germinados, né? Então, vamos lá. Por exemplo, uma lentilha, ela tá ali seca, né? Normalmente a gente prepara a lentilha cozida. Se você pegar essa lentilha e deixar ela por 24 horas na água, aquele grão ele vai começar a germinar.
Então, a gente ativa 55 vezes mais energia no grão, porque ele está preparado para rasgar a terra. Então, esse do germinar, que é a energia, eu chamo de energia de quinta geração, né? Já que a gente pode falar de energia aqui, é a energia do dar a vida. Então, esse grão, ele se torna 55 vezes mais nutritivo do que aquela mesma lentilha se fosse cozida. Então, é o mesmo alimento, mas você pode ter uma energia. Você está potencializando, maior. né? Exatamente. Eu gosto disso, de falar do alimento da quinta dimensão. Gosto. Legal, né? Gosto. Aqui a gente tem a liberdade de falar. É turbinar o alimento, a lentilha turbinada essa, né? Muito bom. E alimento, eu tô até anotando aqui para mim, porque eu super me interesso sobre uma boa alimentação, né? Mesmo sem saber cozinhar, né? Eu não cozinho, eu vou comer fora e escolho lá as coisas melhores. Eu comi umas coisas muito gostosas aqui hoje. Você vê. Mas não se engane, nada foi eu. Tudo comprado e feito pela Fran, né? Foi. Essa intenção foi boa. O que mais, fora a lentilha, que é de alimento germinado? Dá pra gente germinar quase todos, que alguns são tóxicos, os grãos. Então, a semente de linhaça fica muito gostosa, o grão de bico, o gergelim. Então, a semente de girassol. O processo de germinar é ativar, é acordar a semente. Então, nesse processo, a gente já tem uma quantidade de nutrientes muito maior. Esse é um dos. Esse é um dos. Legal. O outro que eu gosto bastante, que é legal a gente ter no dia a dia, são os alimentos probióticos e pré-bióticos. O probiótico são aqueles alimentos já fermentados, né? Seria, por exemplo, o lactobacilo, que a gente tem no kefir, né? A própria kombucha, que é um combinado de micro-organismos, ou seja, é um alimento já vivo, tem micro-organismos ali vivos e que vão melhorar também a vibração do nosso corpo. Olha que interessante, meu Deus, né? A gente toma o tradicional lá, né? Porque a gente pode falar o nome, que não é também, né? Pode falar que é o nome. Yakult. Com Y. Com Y. Ele é quase bom. Ele é quase bom, né? Acho que ia falar Mas assim, o Vini comprou um também. É o de kefir. De kefir. Isso. Esse daí é o que eu ia recomendar. Ah, mas é que vende no mercado mesmo? É. Porque tem gente que cria os kefir. Eu não tenho coragem daquilo, não. É maravilhoso. Criar? O pessoal Você doa cria? Eu doei, Você eu doa? criei por muito tempo. É que aí tem uma hora que a gente enjoa, né, de tanto comer, aí a gente congela lá os bichinhos. Ele pode ficar congelado, você ativa ele descongelando e dá tudo certo. Ah, ele congelado não morre, não. Não morre, ele paralisa. Tadinho do bichinho. A gente dá uma Ele fica assim, paralisado. fica paralisado. Mas até para não enjoar tanto, dá para fazer. E até algo que a gente recomenda, porque às vezes contamina, né? Então você vai fazendo alguns saquinhos, deixa congelado, para se contaminar você já tem mais uma porção. Eles também são alimentos que aumentam a vibração. Muito. Tudo que vem da terra. Mas ele não vem da terra. De onde vem o kefir? Ele já é um organismo vivo que faz bem para o nosso organismo. Ele é lactobacilos, é um combinado. Ah, sim. E como nós somos, né, 90% micro-organismos, a gente precisa olhar para isso. Então, os alimentos que vão aumentar a nossa frequência, aqueles que fazem bem, principalmente para o intestino. O intestino é a base, né, de tudo. Então, o pré-biótico... É o segundo... Segundo cérebro, É, né? o segundo cérebro. Tem neurônios, né? Já está Muitos comprovado que tem neurônios. neurônios. Tem. E hoje é aí o principal... Ele é uma coisa mais nova, né, Kelinha? Que a gente que está um tempinho assim estudando, mas não a fundo, lógico, não é nossa área nutrição nem alimentação, mas a gente flerta. Agora essa palavra. A gente flerta Adorei. com a nutrição, sabe? Quando você não é especialista, mas você flerta com aquela área. E a gente, né, vê os médicos, acompanha os médicos integrativos, nutricionistas. E é um assunto que a gente se interessa. Legal. E eu vejo que essa parte de olhar para o intestino, principalmente, Sim. é uma coisa um pouco mais nova. Muito. Né? Assim, e é muito interessante que já é comprovado assim, várias doenças, né, emocionais, Sim. que antigamente pensava só no psicológico, você vai fazer sua terapia, né? Mas não se trabalhava junto com a alimentação, né? Mas muita coisa mudou também, né? Porque aquele mito do ovo, por exemplo, né? O ovo já foi vilão. O ovo já foi vilão. Você não podia comer, né? porque aumentava colesterol. Agora não. Agora você tem que comer muito ovo, O ovo é o herói. que o ovo é o herói agora, né?
Do vilão ao herói. Vamos fazer um podcast assim. Sente a cast, assista. Ovo, do vilão ao herói. Mas eu acho que não é que fica mudando. Eu acho que a gente vai o conhecimento. aprendendo, né? A gente vai melhorando, vai estudando mais. E você tem mais também estudo de casos, né? Porque com o tempo que vai mostrando, olha, isso daqui faz bem talvez no começo, mas depois, ao longo prazo, talvez não faça. Essas coisas você não consegue em pouco tempo saber. Eu me formei há 20 anos e lá a gente orientava os pacientes a comerem margarina. Gente, margarina. E você não é dessa mesma que você se formou? Você acredita que o médico da minha mãe... Ele ainda recomenda? Recomenda, e aí a gente falou pra ela que não pode, o Vini falou, mas não adianta, ela continua, porque o médico é uma autoridade, não adianta. Então eu vou apresentar você pra minha mãe e você fala pra ela, por favor, isso. Mas sabe por que a margarina é tão ruim? É assim como todos os outros alimentos inflamatórios. Existe essa linha do alimento que vem da natureza, né, que é o que realmente Deus criou, o nosso corpo, ele reconhece como comida. E tem a linha também, e nessa linha, por exemplo, a margarina, ela é um alimento modificado. O homem introduziu hidrogênio dentro do óleo. Ele é líquido, ele passou a ser sólido. E nisso, quando entra no nosso corpo, ele busca lá na nossa base e fala, nossa, até parece um óleo vegetal, mas não tinha esse hidrogênio aqui. Então, na dúvida, vamos atacar. É quando a gente aciona o nosso sistema imunológico para combater, são as doenças inflamatórias. E hoje, o mal do século é doença inflamatória. Tudo é inflamação. É verdade. E tem até, eu já ouvi que se você deixar margarina no cantinho, assim, no chão, nem rato come aquilo. Não, é maravilhoso para você espantar, assim, moscas, baratas. Olha só. Eles falam até que é plástico, né? Que é como se fosse um plástico. Sim. E o que eu ia falar, daquela que você falou há 20 anos que você se formou, Sim. que era, acho que da mesma época também que se falava muito de comer de 3 em 3 horas, né? Sim. É o mesmo... Ainda tem. Tem isso ainda? Ainda tem essa linha. E o comer de 3 em 3 horas, na verdade, ele faz sentido quando a pessoa ela não tem nenhum tipo de disciplina na alimentação. Porque a gente precisa de previsibilidade. Quando você... A mesma coisa, eu tenho certeza, eu estou olhando aqui um quadro maravilhoso, gente, é lindo o espaço. E ali vocês têm a rotina. Imagina que vem um abençoado e apaga toda a sua rotina. Aí pronto. Pronto. Bagunçou. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Sim. Se você come um dia num horário, no outro dia no outro, ele não consegue se preparar para produzir as enzimas digestivas naquele momento. Ele deve estar pensando lá, nossa, o que vai acontecer agora? Isso. Vai vir almoço ou não vai? Será que eu produzo vai ser um pouco jejum, de enzima? não vai? Será que esse louco vai fazer jejum e não vai me dar comida ou não? Então, isso aumenta muito a ansiedade. Então, quando a gente propõe ter disciplina, né, no horário da alimentação, essa previsibilidade ajuda no emagrecimento por conta disso. É uma coisa que eu fico... Que agora a Thelma também já percebeu isso, né? Que eu fico muito em cima de a gente jantar mais cedo. Sim, isso é outro. Almoço a gente tem uma rotina muito certinha, mas no mas jantar... por conta dos cursos, dos movimentos, de podcast, às vezes a gente dá uma atrapalhada, né? Fica naquela, o que vai acontecer agora? Mas a gente já está forçando mesmo, virar uma rotina da gente poder se alimentar, jantar antes de qualquer curso, de qualquer podcast que a gente for gravar, qualquer outro vídeo e tal. Para poder depois, né, ir dormir já mais com o estômago mais vazio. E você estava falando sobre os alimentos inflamatórios, né? A farinha é o vilão também, né? Também. Mas sabe por quê, Thelma? Antigamente, quando a gente fala do trigo da época de Jesus, não é o trigo que nós temos hoje. Ele foi modificado novamente pelo homem para se tornar um alimento mais resistente a pragas. Então, como a gente introduziu aminoácidos numa cadeia que não existia, de novo, chega no nosso corpo, ele não reconhece como alimento. E aí aciona a cascata inflamatória. A inflamação não é que ela é ruim, ela está para nos defender. O problema defesa, é que a gente está atacando vive inflamado, o corpo, exatamente, o tempo todo. Então, essa inflamação é um estado de alerta. Como é que eu posso ter uma alta performance, falando de desenvolvimento, espiritualidade, como é que eu posso... Se eu estou inflamada. Se eu estou o tempo todo apagando incêndio. É isso então, a mesmo. gente não consegue atingir um nível de espiritualidade, dessa conexão num corpo inflamado. Até porque, quando a gente fala de um corpo inflamado, pode trazer um problema
no intestino, mas pode ser no joelho. Sim. Pode ser nas articulações. Sim. Né? E quando a pessoa está com alguma enfermidade, a vibe cai, a energia cai. O sistema respiratório. O sistema os laticínios, o queijo também tem isso, né? De também deixar a gente... As ites da vida, né, Karen? Isso. Sinusite, rinite, tudo tem muita relação, né? Pelo que eu vejo, aí você confirma se eu tô certo, com os laticínios, com lactose, né? E outras coisas que tem nos queijos e derivados, né? E aí, voltando um pouquinho, tudo inflama. Então, a pessoa que deveria ter um dia bom e contemplativo e ter relações boas, as relações ficam ruins. O humor, né? O humor fica ruim, né? E como fazer? Né? A pessoa pensa, não, mas não tem nada a ver com o alimento. Tem workaholic, que não come na hora certa, fica trabalhando, esquece de comer, esquece de ir no banheiro. Esquece de beber água. Esquece de beber água. E aí, produzindo, trazendo, tirando essa energia, a gente não sabe nem de onde sai toda essa energia, a pessoa fica doente, não sabe por quê. Vai sobrecarregando, né? Uhum. E só para linkar um pouquinho, né, do que a gente está falando de energia e com frequência, todas as pessoas que estão inflamadas, quando a gente, medindo ela em hertz, elas estão abaixo de 175 hertz. Então, a doença, ela tem a gordura em si, que também a obesidade é um problema, a inflamação é um problema, ela vibra abaixo. Então, as pessoas ficam sempre naquela do vitimismo, tem tudo a ver. Vitimismo, medo, raiva. Tudo. E tem a ver com o processo inflamatório. Olha só, vai no contrário, né? Aumenta o peso, abaixa a vibração. Isso, exatamente. Quer dizer, aumenta o peso de gordura, né? Porque você pode ter um aumento de peso de massa muscular. É bom, o que é né? positivo, porque o nosso músculo, ele gera muito mais energia do que o tecido gorduroso. A proporção ela é tão discrepante que para cada célula muscular, a gente gera em média 300 energias, 400. Para cada célula de gordura, a gente gera 20. Por isso que fica nessa baixa energia, nessa baixa frequência. Você não tem energia pelas ondas que o tecido gorduroso ele está emitindo. Uau! Interessante, né? Muito bom. É isso mesmo. Até brinquei com a Kelly, né? Antes da gente começar a gravar, eu falei, imagina quanto tem a vibração de um cachorro quente. Ah, né? não tem, né, gente? Negativa, né? Do prensado. Eu não como. Saía da balada. Eu não como mais. Né? Lógico. Antes Imaginava. E era uma delícia, comia com alegria. Pelo menos a vibração de estar boa. comendo era boa. Pelo menos não gera a culpa, né? De 4 da manhã, 5 da manhã, com fome. Nossa Senhor. Aquele prensado que ia tudo. 2 salsichas, aquele monte de queijo, ervilha. Nossa, era completo. Na faculdade eu comia bastante isso Não daí. é? E frutas, o que você me diz das frutas? Olha, as frutas elas são interessantes, assim. Mas tem 2 categorias que é interessante falar. Como é fruta, o pessoal acha que pode comer à vontade. Né? Então, assim, banana, comeu 3, 4, passou ali, dá uma beliscada na fruta. Mesmo sendo fruta e tendo vitaminas e minerais, ela tem açúcar, que é a frutose, o açúcar natural. Então, tendo essa frutose, a gente aumenta, dá um pico de insulina. E a insulina é inflamatória. Esse é o ponto da fruta. Então, existem vários tipos de frutas. Tem aquelas menos doces, as mais gordurosas e as muito doces. Só ter bom senso na hora de escolher. Melancia. É doce. Até uma adora melancia. Como todo dia, Vamos melancia. padronizar. Todo dia no almoço eu como melancia. A minha Todas fruta as favorita, vezes. eu nem vou perguntar se Mas, é doce, ó, porque ela é super doce, que é a Deve ser manga. Aí, ó. Você nem pergunta, né? Porque Ou é uva ou é manga, né? Aí as se duas quer são doces, muito... né? Como que é o nome daquela proteína que eu como bastante? Proteína de soja? Proteína de soja. O que você acha? Soja. A soja Que é a carne pasteurizada, vegana que eles né? substituem, Sim. faz aqueles... A soja, ela entra nessa linha do alimento mais saudável. A questão é que tem muita soja transgênica. Esse é o problema da soja, né? Então, ela acaba sendo um alimento também modificado como glúten. O processo de inflamação pela soja não é tão alto como a gente evidencia, mesmo porque o consumo da soja é menor do que o trigo, mas ele também acaba sendo mais inflamatório. É uma alternativa, né? Então, é variar o alimento. Então, um dia você come o ovo, outro dia a proteína
texturizada da soja, no outro dia você vai num peixe. Então é legal ter os estímulos diferentes, até para o nosso corpo ter todos os aminoácidos que ele precisa. Então isso é legal. Eu já vi também, Kelly, pessoas falarem, assim, até conhecidos, que melhoraram muito. Olha só, presta atenção. Loucura, mas comprovada por exames aí. Eu falei, que loucura. A pessoa parou de comer tudo e só comeu carne vermelha. Dieta paleolítica, né, que eles chamam. Né? Até uma conheceu, e aí um pai de um colega nosso emagreceu não sei quantos quilos. A diabetes estava lá em cima, baixou. O colesterol baixou. A pressão ficou normal. Regulou a pressão. Aí o filho entrou, também emagreceu. E falou, não come mais nada, agora é só carne no almoço, carne na janta, carne. Nossa, não tem... Loucura. Como é o paladar disso? Né? E tudo isso. Mas o argumento deles, assim, eles estão muito empolgados, vamos dizer assim, é porque os exames regularizaram todos, comendo apenas carne. Mas a nossa base é carnívora, né? Se a gente for ver os homens da caverna, a base era uma alimentação totalmente carnívora. Então o nosso corpo, ele está preparado para digerir, principalmente quem é sangue O positivo. O sangue O digere melhor carnes vermelhas do que quem é sangue A. Existe uma questão também de genética. Mas quando a gente fala do alimento proteico, a proteína é a base da nossa alimentação. Então a gente, quando tira, por exemplo, o vegano, né, que tira totalmente a carne, tem um período de adaptação porque dá mais vontade de comer alimentos ricos em carboidrato. E quando a gente faz o processo inverso, né, você está suprindo ali a proteína. Mas tudo que é 8 ou 80, ele vai gerar ali uma consequência. Então, vai ter prejuízos ali na questão das vitaminas, dos minerais, que vem primordialmente dos vegetais. Então, na carne tem, mas não é o alimento base, né? E por que regulariza o diabetes? Porque o problema é o carboidrato. E ao longo dos anos, principalmente depois da Revolução Industrial, esse processo todo, nós temos uma indústria de comodidade e não de saudabilidade. Então a gente deixou de fazer ali o pão preparado, o macarrão, né, aquela coisa que as nossas tataras faziam, acho que nem minha avó fazia, mas a minha tataravó fazia, para ter algo instantâneo. E esse instantâneo tirou o que tinha de bom no alimento. Então, a gente aumentou o consumo do carboidrato, piorou todas as outras doenças inflamatórias, inclusive o diabetes. Então, eu não como carne talvez há uns 6 anos. Nada. Mas é suplemento B12. Sim, exatamente. Né? Imaginei. E agora, digamos que nos últimos meses eu estou melhorando mais a minha alimentação, né? Porque eu parei, porque eu fiz isso que você falou... Combinou muito comigo. Eu parei com a carne, mas eu fui muito para massa. Isso. E a Thelma também compensar, né? Para compensar. Além de tudo, para coisas que nem são comidas, né? Assim, coisinhas besteiras, né? Você gostava do salgadinho. Sim. De uma bolacha calypso. Eu achei estranho. Eu achei estranho que ele falou assim, você comia coisas que não eram comidas. Você também ficou imaginando. Meu Deus, coisas que não eram baratas, credo. Barata é comida de amor bicho. Mas agora, salgadinho não é comida, né, cara? Não é comida. Não Cheetos. Não é comida. Fandangos. Né? Com coisas que, tipo, não é considerado comida. Mas ela gostava. Sim. Então, acho que talvez para essa saciedade do carboidrato pela falta da carne, né? Da proteína, ia para essas coisas meio absurdas. Mas é uma compensação, né? É uma que o corpo compensação. acaba fazendo. Hoje eu não estou compensando mais. Melhorou. Melhorei bastante. Melhorou. E suplemento também. Legal. Mas a grande... Eu não parei de comer carne por conta filosófica, nada. Apesar que espiritualmente me ajudou bastante, principalmente nas meditações, nas minhas conexões espirituais. Não tenho religião, eu sou espiritualista, mas eu gosto de meditar. Agora, eu parei por quê, Kelly? Porque eu passava mal quando eu comia carne. Eu não tinha um processo de digestão boa com a carne. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Entende? Muito tempo. Com a carne ali, com aquela coisa... Acontece. Isso. Meu intestino não funcionava. Era dias sem funcionar o intestino. Quando eu parei de comer carne, fez assim, ó. Não. Assim, virou uma chave. Mas sabe? isso acontece mesmo, Thelma. Assim, por
várias questões, né? Então, como eu falei, a tipagem sanguínea influencia. Provavelmente você é sangue A. Sou. Então, quem é sangue A não digere bem a carne vermelha. E tem outros pontos também, né? Dependendo do horário que a gente come a carne, ela não vai digerir. E aí o Vini tocou num ponto de comer muito tarde. O que acontece? O nosso intestino, ele para de funcionar, ele diminui muito a motilidade a partir das 22 horas. E a carne vermelha, ela leva de 4 a 6 horas para ser digerida. Então, se a gente come a carne vermelha, principalmente à noite, você vai dormir e ela ainda está inteirinha lá. Então, acaba gerando um processo de putrefação. É isso que eu ia falar. Ela não fica inteirinha, né? Ela vai apodrecer ali dentro. Eu lembrei da fase que eu saía, aí um pouco mais velha, das mesmas baladinhas, outras baladas, não eram as mesmas, mas ia comer hambúrguer. Aí, ó. No Chico Hambúrguer em Moema. Nossa Senhora. Tô lembrando, 4 da manhã comendo hambúrguer. Hein, Vi? Já fez isso, né? O Vitor ainda faz isso. Né? O prazer, pelo menos a parte, né, inicial. Era um prazer enorme, porque com fome, aquela hora. Nossa, eu fiz muitas vezes isso também. Pois é. Mas aí chega uma hora que a gente vai ficando mais velho, já tem um pouco mais de consciência. Bate a consciência. Bate a consciência, porque, afinal de contas, quem quer partir cedo por conta de no que não se alimentou bem? Eu não, né? Então, a gente vai trabalhando. Processados. Processados. Processados, enlatados. Eu quero que as pessoas ouçam, porque, nossa, e além do mal que faz para o corpo, qual é o mal que faz para o autoconhecimento, para a espiritualidade, para a inteligência emocional, blá, 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 blá. Maravilhoso. Tem alguns pesquisadores da USP, e a gente tem que reconhecer, né, que foi uma revolução que realmente eles fizeram. A gente sempre teve a pirâmide dos alimentos. Então, tinha lá proteína, carboidrato, vitaminas e tal. E o raio da salsicha, eu brigava com os meus pacientes, porque eles falavam, isso é carne, isso é proteína. E, de fato, tem fragmentos de um monte de coisa ali e que é proteína. Pedaços de proteína de várias coisas. Não precisa dizer o que, mas tem vários fragmentos ali. E aí eles vieram justamente com isso, Thelma. Eles montaram um outro tipo de pirâmide, que tudo bem que tem proteína na salsicha, mas ela é de péssima qualidade. Então hoje a gente classifica os alimentos pela qualidade que ele tem. Então, a base dessa pirâmide são os alimentos in natura, ou seja, tudo aquilo que sai da natureza é o que a gente precisa comer em maior quantidade. Depois vem o alimento que ele sofre um pouquinho de modificação. Esse ainda é legal, por exemplo, peguei a espiga da plantação, tirei como chama a parte de fora? Esqueci o nome. Aqueles fiozinhos ali? Os cabelos ali? Aquilo lá. Palha ali. A palha. Aí eu tirei naquilo e coloquei numa bandejinha para vender no mercado. Ele não tá original, mas ainda é espiga. Se eu pegar essa espiga e congelar, tá preservando os alimentos. Então é um alimento in natura. E se eu cozinhar? Também tá preservando. Agora, quando eu pego essa espiga, levo para a indústria, debulho tudo, misturo açúcar, coloco farinha, coloco conservante aromatizante e viro um cereal matinal, ou eu ponho sal, açúcar e ponho na latinha. Na latinha? Ele já deixou de ser algo que tinha na natureza, porque na natureza não tinha conservante aromatizante. É verdade. Isso é ultraprocessado. E quando a gente faz esse tipo de movimento no alimento, ele fica com partes, ele tem essência, ele tem fragmentos do produto original. Isso é um alimento ultraprocessado. E o autodesenvolvimento e a espiritualidade, como fica nessa uma pessoa que consome, porque tem gente que a maioria da alimentação da pessoa são processados. Sim. Isso entra em vários pontos ali, né? Então, como eu falei que o alimento que sai da natureza é o que mais tem energia, quando eu me distancio desse tipo de alimento, eu já começo a perder ali a energia também e entro num processo inflamatório. Como que isso prejudica a nossa espiritualidade, né? A gente fala de espiritualidade numa conexão muito de glândula pineal, né? E esses alimentos embutidos, industrializados, esses corantes conservantes, eles englobam a nossa glândula pineal. Calcificam, né? Exatamente. Então, quanto mais alimentos industrializados eu consumo, menos eu consigo sentir essa conexão da energia e da espiritualidade. Existe uma relação direta.
E fora o processo inflamatório que esses alimentos geram, e aí você inflamado, você também não consegue ter energia para participar de nenhum curso. Aquela pessoa que tá cansado o tempo todo, já acorda desanimado, é pessimista, a vida, meu Deus, ó céus, a vida, né, nunca dá certo para mim. Muito Então, sono durante o dia, muito sono. se arrastando Ou às vezes, né? Exatamente. muito sono durante o dia, porque não dormiu bem também. Isso, é o ciclo. Né? É o ciclo. Existe o ciclo, que é o nosso ciclo circadiano. Então, a gente precisa dormir antes da meia-noite, né? E acordar até umas 7, 8 horas. Esse é o nosso ciclo. E está alinhado com o ciclo do sol. O homem da caverna acordava cedo, né? Ia caçar, fazer o que ele tinha que fazer. E à noite, ele tinha que voltar. Então, nós fomos feitos para acordar cedo e dormir também muito antes da meia-noite. Então, se você não respeita esse ciclo, você mexe com toda a parte hormonal. Então, de fato, é um ciclo. Sim. Chás. Eu tô numa fase. Eu tô muito amante de chás. Eu e o Vini, né, amor? Nós estamos chazeiros. Muito. E a gente, vamos fazer uma propaganda e nem vamos cobrar para vocês, tá? Por enquanto vocês não vão pagar, mas um dia vocês vão querer pagar muito. A gente descobriu uma loja, né? Chamada Moncloa. Que é espetáculo. Espetáculo. Você conhece, não é? Conheço, sou apaixonada. A gente toma todos os dias. Sim. Todo dia. E eu tenho tido ganhos, assim, na minha saúde, de uma maneira, assim, muito... depois que meu corpo tá melhor, a minha energia tá melhor, eu tô me projetando melhor no meu dia com a utilização do chás. Ai, que legal. Você também, né, amor? Sim, sim. A gente tá curtindo os sabores também. Assim, E a gente chá pra dormir, um chá mais energético, um chá... Sabe assim? A gente está experimentando. Dormindo bem. Tem um dos chás, né, que a gente toma, que é o Red Citrus. Que a primeira vez que a gente tomou, é um chá delicioso, um aroma incrível. E a gente tomando, assistindo televisão, foi muito engraçado. A gente dormimos e acordamos assim com a televisão ligada. Eu falei, nossa, eu dormi, eu também dormi. E uma sensação tão gostosa. Desligamos a televisão, dormimos de novo. Mas isso eu posso dizer que melhora muito a frequência quando você toma um bom chá. E quando eu digo que porque existe chá processado também, né? Que é o chá de tudo, que... né? Então, esse chá, açúcar, ele é grão, tem até açúcar. Esse que nós estamos falando, ele é o grão, o processo dele realizado é um processo mais natural, né? E esse tipo de chá, sim, é um chá que vai elevar a sua frequência. Tem chá que dá energia, tem chá que é para você dormir, tem chá que ajuda você a meditar, né? Tem chá que ajuda, por exemplo, esse chá que eu te falei que está me fazendo maravilhas, ele trabalha com atuando nos hormônios femininos. Que legal. Né? E eu estava descompensada na parte hormonal. E eu já estou compensada já, né? Então, está compensado aqui no meu hormônio, tô toda compensada, né? Com certeza. Daqui a pouco é uma madeira compensada aqui. Dá pra fazer um armário com você daqui a pouco. Nossa, daqui a pouco né? vai ser assim. Mas eu tô numa fase de paixão pelo chá, super indico. Moncloa, vai São as lá. latinhas, né? Também é Ai, super gente, que bonito. delícia. Cuidadoso, né? Ó, o que eu penso é o seguinte, nós temos um corpo que é um templo. Sim. E precisa trabalhar, cuidar desse corpo, desse templo. Sim. E se você não come bem, é um sistema, está tudo integrado. Nos últimos anos, a parte terapêutica, né, as constelações, principalmente a visão sistêmica, ela vem mostrando que está tudo conectado. A espiritualidade diz, nós estamos conectados com... Nós estamos vivendo aqui conectado com quem está na China, não importa onde é. Por não localidade, a gente pode se conectar em qualquer parte do planeta e até mesmo fora. Né? Eu queria também fazer um parênteses, não sei se a gente ia falar disso, mas acho que veio agora, assim, né? A importância disso, também da energia de quem está cozinhando.
Né, Kelly? Por quê? A gente já comeu em lugares onde o cozinheiro não estava muito feliz, vamos dizer assim, não estava num dia bom. Por mais que ele soubesse, fosse até um chefe de cozinha, mas o prato parece que perdeu a graça, perdeu o gosto. Sim. Às vezes cai mal, Sim. né? E por outro lado, às vezes você come uma comida simples, né? Aquela feita pela avó que a gente falava, mas com muito amor, né? Com carinho, que fazia pra gente, né? Pros netos. E aquilo parecia um jantar dos deuses, né? Então, a energia de quem está fazendo a comida no momento, né? Também pode influenciar, né, Kelly? No alimento, na energia do alimento, né? Pode, por 2 motivos. O primeiro, porque nós somos esse vórtice que fala? De energia, né? Então, se eu estou fazendo algo com amor, a gente está emanando isso. Então, né, é uma rede. E a nossa energia se conecta muito com a energia do alimento, já que a gente é vivo, né? Tudo é vivo e tudo vibra e a gente faz parte também. Essa alimentação faz parte. E outro ponto que eu acredito muito, que é a questão da água. Porque a nossa energia, ela vai se conectar diretamente com a água que está no alimento, né? A gente intenciona aquilo com amor e a água, ela tem, as moléculas da água, ela tem esse poder, né, de realmente transformar amor ou ódio. Já comprovou o Dr. Masaru Emoto. Né? Esse estudo é bem legal para falar da água, né, da intenção. E no alimento funciona da mesma forma. E o nosso corpo, 70%, né? 70% água. E a água também é bom a gente colocar aqui que a água que se bebe, mesmo a filtrada, ela tem o cloro. E o cloro é um vilão para calcificar a pineal. E o flúor, né? Que é o cloro não, é o flúor, na verdade. O cloro não, né? Algumas têm também. O cloro... O cloro é inflamatório e o flúor, ele calcifica a pineal. Boa. E isso é um problema sério, porque às vezes a pessoa ela tá dedicada porque ela quer melhorar a conexão com a espiritualidade, ela senta para meditar, ela não consegue, porque a gente precisa da pineal para fazer a conexão. Aqui no chakra coronário precisa da pineal. E muitas vezes a pineal está ali calcificada. Sim. Aí tem que dá para descalcificar com alimentação. Dá. Né? Principalmente essa que eu falei, que é uma alimentação mais viva dos germinados, dos sucos verdes, né? Uma alimentação muito mais natural. A gente consegue descalcificar. Mas no mercado também tem água que Sim. Né? Tem pH alto, com pH alto, como a Ibirá. A Ibira ou Ibirá? Eu acho que é Ibirá porque tem acento no ar, né? Ah, então a Ibirá. E você falou hoje de uma também, né? Tem a OH, que também tem nessa linha os atletas, na verdade, não estão nem usando mais isotônicos. Eles usam água com um pH elevado. A OH eu comprei uma vez. Eu lembro. Você lembra daquela água? Do saquinho, né? Mas ela é muito diferente, né? Dá uma sensação estranha na boca. Né? E a questão da água, o pH, né, da água, primeiro, ela funciona como uma água, eu diria, ultraprocessada. Porque a água que sai da fonte, de novo, né, a gente está falando de sair da terra, de ter todos os minerais que o nosso corpo precisa. Então, essa é uma água in natura, integral, diria assim. E a água que vem da torneira, essa água já foi reutilizada, já colocaram um monte de coisa ali para tornar essa água livre, né, de bactérias, coliformes, bactérias e tal. Mas não é a água original da fonte, ela foi modificada. Então, Sim. o pH dela é mais baixo. E quando a gente toma um pH baixo, essa água entra no nosso corpo, a gente tem um processo inverso. Então, os minerais que estavam no nosso corpo e nos ossos, eles vão para a corrente sanguínea para equilibrar a água ruim que a gente está tomando. Que aí você tem mais acidez. Exatamente. Então, o nosso sangue, ele tem um pH. E se ele sai desse pH, é onde começam a vir as doenças. E para equilibrar, o que o corpo faz? Abre mão do que ele tem. Então, a gente se desmineraliza com a má qualidade da água. Olha só, e você indica, tem uns filtros, né, que... Você indica comprar aqueles filtros que tira o flúor? Tira os metais, tem águas também. E metais pesados também. Metais pesados é um problema também, né? É outro ponto bem complicado, porque o metal pesado, ele é altamente inflamatório.
E o metal pesado, né, você perguntou da água, mas falando de metal pesado, ele é como um estrepe. É uma praga de um estrepe, um espinhozinho que a gente tem nas nossas células. E se você não souber tirá-lo, você tira do rim e coloca no fígado. Aí você tira do fígado e você coloca em outra parte do corpo. Então, existe um processo para você tirar esses metais pesados de uma maneira mais consciente, né? E como é que a gente faz isso? Com comida de verdade. Eu falo muito de shots, né? Eu sou apaixonada, sou a fã dos shots. Delícia. E o shot Eu gosto. tem essa finalidade. Você dá uma grande quantidade de minerais logo no início do dia e que uma das funções é tirar metais pesados. Porque a gente come peixe, a gente, né, respira um ar mais poluído, usa produto químico no cabelo, batom, maquiagem, tudo isso pode ter um metal pesado. Desodorante. Então, pasta de dente. tem muita coisa. Tem muita coisa. E às vezes não é nem o que você tá usando agora, que nem é o nosso caso, que já usa sem flúor, tá sem alumínio, mas é o que quantos anos você já usou. Isso, e fica acumulado. Então a gente precisa fazer esse processo. E com relação à água, Thelma, existem sim empresas muito sérias. Tem uma japonesa, inclusive, que tem 50 anos de garantia quando você compra o equipamento. E ela faz esse processo de aumentar o pH da água. Além de tudo, né, tirar as bactérias. Mas tira o flúor também? Ele equilibra. Equilibra? Sim, é assim, Tá. a melhor empresa. Depois que eu você já vi. me indica, por favor. Faço. Tá? É surreal. E você fala de shot, a gente começa o nosso dia com um shot. Ai, que legal. A gente toma um shot. Vou te falar, daí eu vou fazer uma consulta online No podcast, agora. né? Consultas no podcast. Doutora Kelly, por favor. Assim, oh, meu Deus. Vamos. A gente Você toma. acha deste shot? O que você acha desse shot? Limão, um limão, um pouquinho só de água. Fala aí, Vini, você que monta ele. Glutamina. Creatina. Tá. E aquelas gotinhas de própolis verde. Tem mais coisas. Vinagre de maçã. É verdade. Orgânico. E maca peruana. Uau. O que você acha? Apimentada. Gostei. Gostou? É bom? Tá aprovado? Tá aprovado. Todos os dias a gente toma, todo dia. Todo dia. É bom para a imunidade, né? É bom para. Sim. O limão. Mas ele você acha tem que para vitamina metais C. pesados esse shotzinho ele vai atuar bem? Eu colocaria um pouquinho mais desses pré-bióticos, né? Que no caso a espirulina e a clorela, que fazem esse papel de dar uma varredura aí no organismo. A espirulina você toma em cápsula. Eu tomo em cápsula a espirulina. Tranquilo. Né? Porque inclusive a espirulina ela é boa para descalcificar a pineal. E é um alimento que tem uma altíssima energia. A espirulina, né, na verdade, quando no mar ali, nos rios, enfim, ela faz parte. Uma alga, né? É uma alga. Igual a clorela, ela né? que alimenta toda a cadeia. Então a quantidade de nutrientes que ela tem é altíssima. Agora imagina só, quando a gente começa o dia com esse tipo de alimento, primeiro que a sua energia e a sua vibração já fica 1000. E segundo que você dá um recado para o seu corpo que não precisa entrar na escassez, não vai faltar. Já tem quase 50% do que ele precisa só numa dose de shot. Ah, entendi. Maravilha. Bom, então vamos pensar num ser por exemplo, você que está assistindo a gente, você quer ter uma vida. Eu quero ter uma vida perfeita. Você está preocupado que nem a gente, né? A gente não está preocupado, a gente está ocupado com ações para melhorar a nossa vida. Que legal. Né? Uma A gente vida mais faz saudável, uma vida né? mais saudável. O que seria legal? Então, a gente vai falar de um ser humano, super ser humano. Sim. Seria tomar um shot de manhã. Antes eu começaria antes. O Eu quê? começaria com a raspagem da língua. Raspagem. Outra coisa interessante, né? Dentro da medicina ayurvédica, isso Com já raspador tem de cobre, mais né? de 4.000 anos. Nós temos. Você remover essa toxina que é gerada durante a E noite. antes de escovar os dentes e antes de tomar água, né? Antes Era a de primeira tomar coisa, água. né? Primeira coisa, você raspa Porque também se a você língua. toma água sem... E Dá uma Exatamente. coisinha pra você estar com o estômago vazio, mas não tem muito jeito, né? Segura a ponta da língua assim, ó, técnica. É técnica. Como é que é? Assim, ó. E Ao faça. vivo. Isso, você segura a pontinha. E tem que ir lá no fundo? Quanto mais você conseguir. Quase dando aquela ânsia, né? Eu faço um escândalo de manhã, porque dá ânsia. Dá. De jeito, né?
Mas aí Bom, você então vai- vamos lá. Então esse super mega humano primeiro Isso. levanta e vai lá e Raspa a língua. Exatamente. Raspa a língua. Aí depois você hidrata o córtex pré-frontal tomando água, que é responsável pela até uma manja, né? Até uma córtex pré-frontal. Criatividade para acordar a pessoa. Sim. É água, não é o café, é a água. E é legal tomar pelo menos uns 2 copos de água quando você acorda. 400 2. ml ali. Uns 400 ml, isso mesmo. Para acordar. Tá. Depois, aí eu acho que Aí vem o shot. Aí vem o shot. aí veio o shot. Aí eu gosto de 2 tipos de shot. Um que é pensando na imunidade, na reposição, já que é um super ser humano, eu já coloco comida de astronauta, que foi daí que veio espirulina e Espirulina, clorela. É. Né? Então eu coloco isso, coloco um anti-inflamatório, que é o açafrão. O própolis, ele tem essa função de ser vermífugo também, tirar bactérias. Então ele é super bacana. Tá. A glutamina e a creatina que vocês usam, que é para aumentar a imunidade e melhorar a parte da musculatura. Muito bem. Então esse é o shot. Esse é o shot. Exercício físico. Exercício físico. Ah, antes dele, Thelma, tem o alimento para bactéria intestinal, porque a gente tem que se preocupar com elas. Por isso que eu gosto de muita fibra. E a nossa alimentação, até por ser mais processada, foi retirado tudo que é fibra. Então é legal começar o dia com uma boa dose. Então aí você pode colocar lá psyllium, fibra da maçã, gergelim, tudo isso no mesmo shot. Vira Sim. uma refeição ali. Olha só. Não vai ter fome, certeza. Mas E aí o você shot vai tem que ser com treinar. colher, né? Ó, pra você que tá me ouvindo, eu quero te dizer, eu já contratei ela e você. Eu já sei. Bom, enfim, nessa parte da manhã, aí a pessoa faz exercício físico e exercício físico, vai almoçar, pensa em todas as dicas que você deu aqui, né? Dormir na hora de, tem aquele negócio de para nutrir o corpo, tomar um chazinho da tarde, alguma coisa assim, não? Sim, à tarde a gente tem, naturalmente a gente tem uma queda do cortisol às 3, 4 horas da tarde, né? Então, o que significa isso? É o horário que dá a fome emocional. Fome emocional é aquela que você não tá com fome física, mas você quer comer alguma coisa gostosa. Sabe? Mastigar. Mastigar. E tem que ser alguma coisa gostosa. Então, é um bolo de chocolate que vem, é o chocolate, é o Essa é a hora do salgado. perigo, né? É a Que a hora pessoa do abre a perigo. geladeira para dar aquela sondada, né? Exatamente. Então a gente tem que ser estratégico. É legal colocar alimentos aqui ricos em triptofano, que é o que dá uma equilibrada no cortisol. Traduzindo isso em comida: banana, aveia, ovo, atum, abacate, coco. Então dá para fazer ali à tarde um lanchinho que tem esses 3 grupos. Eu tô gostando, eu tô gostando, eu tô dando gostando. fome já. Tá me Tá dando dando fome. fome, Eu podcast tô de gostando. fome. Ok, lanchinho da tarde, jantar Isso. pelo menos 2 horas antes de dormir para dar tempo de fazer a digestão, ok ou não? Até umas 19h30, 20 horas. Porque se a pessoa for dormir muito mais tarde, essa conta não vai bater. Então, o ideal é você comer até umas 8 horas, porque se você comer um frango, por exemplo, né, o frango digere em 2 horas. Ah, Então, tá. a gente tem que fazer esse cálculo inverso. Aí, jantou, depois desse horário, nada mais de Acabou. comida Ó, vai então, entrar. vamos lá. Agora eu vou entrar um pouquinho com a nossa área aqui, Boa. casando com a sua, tá? Boa. Depois de um tempo que a pessoa vai fazendo isso, tipo, vamos pensar que a pessoa comece a ter uma rotina dessa e depois de uma semana, mais ou menos, aí vai ficar mais fácil ela meditar. Sim. Vai ficar mais fácil, vai ficar melhor porque não tem nível de ansiedade ou ansiedade. Uma semana não vai ser o suficiente para zerar a ansiedade, não, com certeza que não. Mas vai diminuir bem a ansiedade, nível de estresse, vai diminuir inflamação no corpo, vai diminuir, intestino vai trabalhar bem, intestino conversa com o cérebro. Conversa com o cérebro, conversa também com o coração, e aí a pessoa consegue se conectar muito melhor com a espiritualidade. Glândula pineal funciona, chácara coronária funciona. Então, nós somos um sistema, precisa comer bem, precisa tomar água, precisa fazer meditação, ou rezar, ou orar, depende da sua religião, né? É muito de cada um. Conversar com Deus, ou quem é ateu,
ler um bom livro, fazer que a vibração dentro de você seja uma vibração mais sutil, fazendo coisas que você gosta, né? Estar sempre com a família, o sistema inclui a família, se conectar com a família, fazendo coisas com a família. E esqueci de alguma coisa? Eu lembrei de alguma coisa que a Kelly deve pegar nos pacientes muito, né? Não, você lembrou de alguma coisa para complementar isso que eu falei? Sim, é o que eu vou falar agora. Tá bom. Tá bom, se você for mudar o assunto, eu ainda tenho coisa para falar. Uma coisa que, junto com tudo isso, quando você está se alimentando no horário, que hoje está acontecendo muito, é se alimentar olhando pro celular. É verdade. A gente falou tudo isso, mas também se você estiver fazendo tudo isso, mas falta sem prestar atenção atenção plena na comida, no agora, e olhando para uma tela, Sim. assistindo TV, ou com o celular aqui assim, em pezinho, né, para ver videozinho, também não vai contribuir, né, Kelly? Falta atenção plena. Isso aí, atenção plena. Porque você muda o foco. Né? Então, assim, se o cérebro não está ali no aqui e agora, você nem consegue mastigar direito. Aí, se você não mastiga direito, você não digere. Se você não digere, você não absorve. E se você não absorve, esse alimento acaba sendo mais um foco de inflamação. Então, o estar ali, ele é importante para a Ser um sociedade. movimento da refeição, Isso, né? exatamente. Bem lembrado. E eu sei que a gente está chegando já mas eu queria falar uma coisa antes. Uma coisa antes do que você vai falar. Não, deixa eu falar antes, as meninas primeiro. Esse tem que ser o podcast 1/2. Isso mesmo. Tem que ser. Não era isso não, mas eu gostei da ideia. O que eu queria falar, que eu vou. Sim, vai. O que eu quero falar e vou falar fala um pouquinho da influência do jejum intermitente na espiritualidade e no desenvolvimento, no autodesenvolvimento. Sim. Eu vou entrar numa parte, aí vocês me ajudam com o complemento da espiritualidade, mas o que o jejum causa no nosso corpo, né? Existe um processo que se chama autofagia. O que é a autofagia e por que o jejum dentro de um processo eu uso com as minhas clientes também, mas não de início, né? Eu vou explicar por quê. Quando a gente fica um longo período sem se alimentar, acima de 12 horas, 14 horas, nosso corpo, nosso cérebro, ele só trabalha à base de açúcar, que é a glicose. E esse açúcar no nosso organismo, ele pode ser gerado através da gordura. Então, no processo de autofagia, para preservar o nosso cérebro, existe um mecanismo que é, dentro das células, uma organela, e lembrando um pouquinho da aula de ciências, né, a mitocôndria, que é a nossa usina geradora de energia, ela acaba gerando energia. Eu não estou comendo, eu não tenho alimento, mas eu consigo gerar energia internamente, onde uma organela vai se alimentando da mais fraca. Então, num processo de jejum, a gente fortalece... É o canibalismo. É o canibalismo interno. Canibalismo na célula. A gente tem o fortalecimento de células mais fortes e por isso rejuvenesce. Por isso que é um processo, né, que realmente é muito bom, falando em termos de saúde, assim. E na espiritualidade acontece essa conexão, porque você também tem a glândula pineal envolvida, né, você tem esse processo. E é bíblico, né, Thelma? Tem tudo isso na Bíblia, para você aumentar a sua vibração. E o aumento da vibração vem da autofagia. Então eu quero deixar um depoimento público aqui para todos, mas principalmente para minha mãe. Mãe, eu não estou tomando café com cuscuz de manhã, porque eu estou fazendo isso que a doutora Kelly está falando aqui, jejum intermitente. Isso vai ajudar, vou viver mais, não vou? Vou viver. Mãe, você quer que eu viva mais, porque ela fica de cara feia. Você fala assim que ela vai entender, mãe, estou fazendo canibalismo celular. Nossa, ela vai muito entender. As minhas células estão se comendo, isso é muito bom. Não, ela vai pensar que eu estou morrendo, as células se comendo. Vai ficar ruim. Muito bem. Mais alguma pergunta? Vamos fazer o seguinte, pergunta acho que não, né? Mas dicas, você pode trazer a gente e quem está lá do outro lado da telinha? Os ouvintes. Como, de uma maneira simples, as pessoas podem começar? Que ótimo. E nós vamos deixar também aqui nos comentários o teu contato também, viu, gente? Nós vamos deixar o contato dela nos comentários. Isso, a gente tá na mesma energia, né? Então, quem ouve,
sente a Quest, né, com certeza já é uma pessoa que está em busca dessa melhora. E a gente precisa procurar os profissionais que Eu estão... vou rir. Você falou Sente a Quest. E não é Sente a Quest? Quase isso. É como? A mistura de Só porque Sentia eu pensei. é uma mistura de Sentia com J Quest, tá certo? Sentia Cast. Sente a Quest. Ó, Eu gente, juro, corta. eu fiquei. Não corta não. Eu fiquei Sente a rindo. Quest, é. Mas eu adorei. Mas é bom. Ficou bom. A mistura Mas de Sentia com J Quest. é que aqui. É a banda que a gente gosta. As vamos no pessoas show que vão deles. as pessoas que sentam aqui, elas sabem. A gente perde o amigo, Deus. mas não Não perde perde a a piada, piada. né? Tá certo, Tá bom, boa. desculpa, vamos lá, vamos começar de novo. Mas essa foi... A foi dica. superar. A dica, vamos lá. Primeira coisa, né? Você ter disciplina nos seus horários. Porque cardápio é fácil. Você vai na internet e vê um monte de cardápios ali. Mas por que a gente não continua? Porque você não se organiza para aquilo. Então, já começa fazendo uma faxina em casa, da geladeira, das coisas que você não resiste e tenha disciplina para poder fazer a sua alimentação. O estado de presença também é legal, porque aí você não tem que mudar absolutamente nada, você só tem que estar ali, né? Para mastigar o alimento, desligar noticiário ruim, para não interferir também. Então, esse é um ponto. E a outra coisa importante na alimentação é coma comida de verdade. Tudo que vem da natureza, ele vai te nutrir, com exceção daqueles alimentos que já foram modificados, né? Então, o glúten, o açúcar, esses alimentos que são mais inflamatórios. Começando por aí... Eu vou dar uma dicasinha também, que talvez você, ouvindo a gente falar, pareça ser uma bobeira, mas não é. Você pode conversar com os alimentos, com o que você come. Você pode agradecer, ter gratidão. Gratidão, feijãozinho, gratidão, arrozinho. Alimenta a vida, né? Alimenta, gratidão pelo todo, porque você vai me nutrir, gratidão porque você vai cuidar do meu corpo, você vai me trazer as vitaminas necessárias, nutrientes. Gratidão, porque tem aquela experiência da florzinha, né? A experiência da florzinha. Põe uma florzinha aqui e põe uma florzinha aqui. Né? Até algumas décadas atrás, o pessoal não sabia que tinha essa conexão energética e emocional com a planta. Dá carinho para essa, conversa com essa e não conversa com essa. O que vai acontecer? Uma vai ficar muito mais viçosa, muito mais nutrida, vai ficar muito bem, muito melhor. O alimento também é assim. O alimento precisa. A gente tem livros que a gente já leu, né, que eu já li, que diz inclusive que, olha aí, essa é a dica de ouro. Se você conversar com o alimento e falar para ele que ele vai ser um alimento para te nutrir, você pode emagrecer. Então a gente já tem cases de pessoas que emagreceram conversando e agradecendo para o alimento. Então não é bobeira não. Daqui a algumas décadas isso vai ser muito normal de se fazer. Que hoje comum. Não é, vai ser comum. Hoje ainda parece surreal, mas né? Vai ser mas é comum. E também para finalizar, eu ia pedir para a Kelly dar uma dica final do o que também, assim, você, que nem a gente brincou do cachorro-quente, da salsicha, aqueles principais, os top 10, assim, daquelas assim, se puder, né? Refrigerante, miojo, aquelas coisas, né? Se puder, não coma. Se puder... Não, se puder, não coma, não é se puder. Elimina. A gente está falando de uma mentalidade de despertar aqui, né? Todos os podcasts que vocês fazem é um melhor que o outro, na verdade. E é nessa linha do tipo, gente, acorda. Não dá mais pra gente tolerar que tenha açúcar, por exemplo, num leite que vai para uma criança, né? Não dá mais para tolerar. Não dá mais para tolerar que o nosso açúcar tenha soda cáustica. Não dá mais para tolerar certos tipos de conservantes e aromatizantes. E a consciência, primeiro, tem que vir de nós, né? Se eu não tenho a consciência e falo, eu não vou mais comer isso daqui, existe um movimento acontecendo. E a gente tem que estar acordado para isso, né? Então, o gostar ou não gostar é o que a gente se condiciona. A gente aprendeu que salsicha era gostoso. Gente, salsicha não existe na natureza. Então, ele existe uma hiperestimulação do paladar. Então, o que você precisa realmente cortar, né? Se você se ama em primeiro lugar, né? É o auto-amor, é o autocuidado, e é isso que para mim é a conexão maior com a espiritualidade. Tira aquilo que não é comida. Então, por exemplo, refrigerante não é comida.
Refrigerante é um composto químico cheio de açúcar que vai te inflamar. Tira todos aqueles alimentos que quando você olha não tem nenhuma similaridade com o produto original. Eu dei o exemplo do cereal matinal, mas pode ser também a própria margarina que a gente falou, alguns hambúrgueres que tem um monte de coisa menos carne, nuggets, essas coisas que são muito processadas, né? Embutidos processados. Então, quer ter saúde, quer voltar a ter energia, começa eliminando isso que realmente suga e drena a nossa energia. E as farinhas, eu tô muito anti-glúten. Legal. Eu tô anti-glúten porque o glúten, e eu tô falando por experiência própria, eu comia muito glúten e eu ficava toda inflamada. Eu tava toda inflamada. Tinha dia que acordava, doía o joelho, doía o tornozelo, doía a coluna, doía o braço. E eu fiz, gente, era mais mas... fácil falar onde não doía. Era mais fácil dizer onde era que eu estava bem, sabe? E chega, né? Aqui a gente tem uma bandeira de, pelo menos eu, não glúten, não glúten. Não é para ficar o doido do não glúten. Sim. Às vezes eu vou numa casa de alguém que tem glúten, eu vou comer porque tem lá. Mas se eu me regrar, eu posso um dia sair fora daquelas regras. Mas fazer melhores escolhas, né? Fazer melhores Porque até escolhas, se você isso, comer melhores o glúten mais de fermentação natural, de novo é a atuação da natureza. Então vai ter um lactobacilo ali que vai melhorar a qualidade do glúten. Aí não dá aquele incômodo. Né? Ótimo. Então são melhores escolhas. E Eva, mais vai vindo as coisas, né? Mas uma para, pra quem? a gente está terminando, Mas amor, essa para. daí a gente Já teve saímos dúvida. das dicas. Essa a gente teve Para, dúvida. olha isso. Deixa eu falar. A história da torradinha que a gente ouviu. Isso, vamos terminar com a torradinha. Quando você faz uma torradinha com pão, o torrar, o aquecer, você quebra esse glúten. Não Isso é quebra. verdade ou não? Não. Você diminui a água e facilita a digestão. Mas você não modifica o glúten. Tá, O então é glúten mito. é mito. Mitos Mitos né? e verdades. Isso é mito. O que vai melhorar a qualidade do glúten é ele ser de fermentação natural. E tem que ser uma boa fermentação natural, né? De 12, 14, 24 horas, quanto mais. Por exemplo, pão italiano, né? Ele digere melhor do que os outros tipos de pães. Então, isso melhora a qualidade. Muito bem. Olha, espetáculo. Amei. Você viu que a gente não quer parar de falar? Gente do céu, vamos Isso, a colocar o gente seu vai. contato aqui, porque Sim. eu acho que você vai poder ajudar muitas pessoas, viu? Essa é a ideia. Ó, nutricionista emocional. Eu não sei como não inventaram isso antes, porque a nutrição tem tudo a ver com o campo emocional. Mas, gente, que coisa Vocês louca. comem emoções, né? Comem Acho que esse é o emoções. próximo tema. Vamos falar Já vamos- sobre isso? vamos abrir Pessoas pro comem. próximo Será que as Pessoas podcast comem esse tema. emoções. Você come emoções? Você come emoções? Amei, gente, Olha que amei. Muito Né? bem. Gratidão. Então, olha, Gratidão, Carinha. eu vou te por agarrar ter aqui, vindo. porque eu quero muito te agradecer por hoje. Ai, que linda. Delícia. Você abraça ela depois. Também, porque aqui não vai dar, né? Tá a mesa do meio. Gratidão. Gratidão pelo Vindo. convite. Muito Espero que seja o bem. primeiro de muitos, né? Também. Isso, é verdade. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amei. E, lembrando, agora na câmera 49, Ah, são 50 câmeras, o Vini diz. Aquela é Você tá 49. vendo? Só você vai poder dizer. Você tá vendo algumas essas são 50? ocultas. A gente só tá. pega na- Ah, É, entendi. Eu ainda só tô na terceira dimensão. Ali, só que naquela pontinha daquela planta. Podcast daquela- da quinta dimensão. Mas naquela lá a gente vai falar pra vocês curtirem o podcast, compartilharem, ativarem o sininho para receber Peraí. as notificações. Quem vai Ativar fazer o- o sininho é ela, vai. Sou eu. Ativar o sininho Sininho. para receber as notificações, compartilha, se Isso. inscreve no nosso canal. Como a né? Kelly Manda falou. pra quem você gosta, para quem você ama. Como a Kelly falou, tem vários temas muito, muito interessantes que vai ajudar você na sua evolução no nosso SentiaCast. Sente a Quest. SentiaQuest. Gostei, ficou legal esse. Eu daí. gostei disso. Eu acho que no próximo Eu a gente gostei pode disso. fazer o SentiaCast, convidar o J Quest Ah, pra fazer a sim. trilha sonora. Eles vão tocando tipo o Jô Soares com
com a banda dele, a gente tem o J Quest. A pessoa da física quântica, ela assim, ela é desse jeito aqui, viu? Vai ver que até, eu não duvido não se... Eles não vão negar o nosso nunca, convite, nunca. Vão ficar super felizes. Muito bem, e foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão, Kelly, gratidão, Vinícius, mais um. Dona Thelma, meu Deus. Gente, tá delicado o negócio aqui. Posso falar pra rodar a vinheta? Roda a vinheta. Bota a vinheta. Tem vinheta no final? Não tem vinheta no final. Você quer que cria? Vai colocar a musiquinha. Então tá bom, gente. Um beijo. Tchau.